palavra de Deus diz-nos de uma maneira muito clara que o céu é um lugar real, onde Deus tem o seu trono e onde Ele prepara a nova Jerusalém. Nós podemos fazer parte. Isto é magnífico. Saber que este maravilhoso Deus, que enviou o seu Filho para morrer, Ele não fica satisfeito enquanto não tivermos um caráter em tudo semelhante ao dele. Muito bom dia, estimadas irmãs e irmãos, queridas visitas, se nos honram com a sua presença ou através dos meios telemáticos, podemos com certeza também chegar à vossa casa e também à vossa família. A todos desejamos um feliz sábado. E queremos, nesta hora, recordar aquilo que estudámos ao longo da semana. Não vou dizer quantos, não vou perguntar quantos estudaram, mas penso que, como alunos desta escola, temos que aceitar os desafios que o Senhor nos propõe. E este é o objetivo de estudarmos cada dia um pouco de um tema que depois, no sábado, temos a oportunidade de rever. Antes de começar, vamos só ter um momento de oração. Nosso Deus, nosso bom Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos agradecer-te por estarmos aqui na tua casa e pedir que o teu Espírito esteja connosco, que ele permaneça no nosso coração e que, ao recordarmos aquilo que estudamos ao longo da semana, que sejas tu a iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra, mas mais do que isso, pormos em prática nas nossas vidas. Dá-nos, pois, a tua bênção nesta hora, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Novas todas as coisas. O que é que os meus irmãos entendem quando aparece esta frase que é o título da nossa lição? O que é que a palavra de Deus nos quer transmitir quando começamos a desvendar aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre novas todas as coisas? Se fosse novas coisas, talvez, provavelmente, haveria algumas que ficariam velhas ainda. Mas o que é certo é que Deus diz novas todas as coisas. Isto é o corolário de um trimestre que estudamos aquelas questões que muitas vezes debatemos. A alma, o corpo, o fogo de vida transforma-se numa alma vivente, e essa alma vivente, pois bem, agora pode exercer a sua atividade, pode ter pensamentos, pode pensar e desenvolver também espiritualidade. Ora, tudo isto tem a ver exatamente com cada ser humano. E por isso nós necessitamos de compreender que a vida não é apenas física, é mental, é social, é espiritual e por aí fora. Por isso nós podemos descobrir na palavra de Deus que efetivamente todas estas componentes fazem parte do ser humano. E quando não existem condições para que o ser humano continue a viver, então diz-se, deu o último suspiro, o último expiro, no sentido que o fogo de vida deixou o ser humano e, como tal, ele agora passa por um processo de desintegração até se dissolver em pó, como o Senhor disse na sua palavra, porquanto és pó e ao pó tornarás. Ora, aquilo que, como corolário deste trimestre, nos diz que Deus tem o poder e vai fazer novas todas as coisas, é interessante
porque o verso áureo vai ter uma palavrinha que Jesus disse a João. Olha, atenção, isto é muito importante. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, porque há muitos céticos, e até nós, como cristãos, por vezes, pomos em causa algumas coisas da palavra de Deus. E, como introdução, gostaria de ir a 1 Coríntios 2:9. Primeira Coríntios 2:9 diz assim: como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E às vezes temos a tendência de parar por aqui. Esquecemos de ler os versículos a seguir. E os versículos a seguir Deus diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito mudo, mas sim o Espírito de Deus, que provém de Deus, aliás, o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. E depois o versículo 14 é muito interessante, porque há uma mudança que o Senhor quer fazer no nosso coração. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. E termina o apóstolo este capítulo: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isto é extremamente importante, porque às vezes ficamos só pelo versículo 9. Esquecemos que a palavra de Deus é realmente aquela que nos abre os horizontes para compreendermos. E aquele que é natural não entende, mas aquele que é espiritual entende. E é isso que o Senhor deseja que cada um de nós possa seguir a sua caminhada com Ele, de modo a que entenda um pouco mais estas novas, de todas as coisas novas que o Senhor fará. Muito bem. Sabem que hoje em dia a vida apresenta-se muitas vezes dura, não só para aqueles que estão no mundo, mas também por vezes aqueles que procuram viver na presença do Senhor. E sabemos que um dia o Senhor prometeu que virá para nos libertar de todas estas amarras, de tudo aquilo que nos envolve. E Ele prometeu uma recompensa a cada um. E desta maneira nós podemos compreender e ter a certeza de que tudo aquilo que hoje nos traz tristeza, nos traz desapontamentos, quem sabe ao vermos a violência, as guerras, tudo aquilo que está a ocorrer no nosso mundo, possamos olhar para cima, porque o Senhor diz, quando tudo isto começar a acontecer, o que é que devemos fazer? Exatamente. Olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Ora, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haveriam escarnecedores, pondo em causa aquilo que Deus prometeu, aquilo que Jesus prometeu. E também estes escarnecedores não são mais nem menos que uma prova de que a palavra de Deus é realmente verdadeira, porque ela também diz
que nos últimos dias aparecerão esses escarnecedores. Isto para nos confirmar de que aquilo que a Bíblia predisse, exatamente acontecerá. Por isso, ao refletirmos sobre a gloriosa promessa de um novo céu e de uma nova terra, incluindo o templo celeste, a presença de Deus, o fim da morte e das lágrimas, e finalmente o triunfo final do amor de Deus, então nós podemos entender que está reservado para cada um de nós um glorioso futuro. Amém? Amém. Um novo céu e uma nova terra. Muitas vezes falamos dos problemas na camada de ozono e por vezes imaginamos que o Senhor vai repor e vai fazer, portanto, um novo céu, vai dar-nos uma nova cobertura para esta terra. Mas não é só aquilo que é o céu físico. Há mais. Depois há o céu sideral e há o céu onde Deus habita com o séquito dos seus anjos, dos serafins, dos querubins. E depois há os mundos habitados. Ora, o Senhor, aquilo que Ele deseja é que, quanto a nós, Ele vai fazer algumas coisas que são incríveis. Ou seja, nós só podemos acreditar pela fé e confiar naquilo que está escrito. Por isso, o Senhor nos diz que fará novas todas as coisas. E isto passa também pelo plano físico, porque para além de hoje Ele estar a construir em cada um de nós um caráter em tudo semelhante ao de Jesus, é isso que Ele deseja, Ele também quer no plano físico fazer novas todas as coisas. E aquilo que por vezes temos dificuldade de entender, que o céu que Ele nos prepara também é físico. Não é só a ideia que por vezes passa de que todos andaremos a flutuar de um lado para o outro. Não. A palavra de Deus diz-nos de uma maneira muito clara que o céu é um lugar real, onde Deus tem o seu trono e onde Ele prepara a nova Jerusalém. E o que é interessante é que essa nova Jerusalém não vai ficar onde hoje está. Ela vai depois descer para onde? Para esta terra que será renovada e que será, como diz o Senhor, tudo feito de novo. Promessa de um novo céu e de uma nova terra. Ao lermos estes versículos de Isaías, sabem que Isaías, em uma parte significativa do seu relato... Por favor. Ok. Então faça favor. Não sei se já vai a tempo. Bom dia aos Olá. meus queridos irmãos. Relativamente ainda ao título Novas Todas as Coisas, temos que pensar que a decadência e a consequência do pecado fez um distanciamento tão grande que é necessário restaurar tudo. Por isso, quando pensamos foi Adão e Eva que pecaram, não foi só a consequência sobre eles, foi a consequência sobre o meio ambiente, sobre os relacionamentos. Tudo isto tem que ser restaurado completamente. Por isso a palavra todas é todas. Todas é todas. Na plenitude. Muito Porque bem. alguma coisa foi cortada, decaiu de tal maneira que nós nem imaginamos, quando olhamos para o relato de Gênesis, não imaginamos o glorioso que era viver, que Adão e Eva viveram no paraíso e as consequências que isso teve até hoje. Muito bem. Obrigado, Sónia. Continuando então, estava eu a dizer que estas novas, todas as coisas, vai inclusivamente passar por aquele lugar onde Deus tem o seu trono
Ele vai também fazer uma mudança. E neste planeta, ínfimo, pequeníssimo, onde efetivamente o pecado reina, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a manifestação da superabundância da graça será exatamente a nova Jerusalém descerá do céu. E com ela o trono de Deus e do Cordeiro. Quer isto dizer que vai haver uma transferência e a nova terra vai ser o centro do universo, porque aqui o Senhor implementará o seu reino para todo o sempre. E isto é extremamente importante e necessário para que o amor de Deus seja revelado até agora de uma maneira extraordinária, mas no futuro será ainda mais permanente, porque Ele vem habitar conosco. Hoje Ele habita no nosso coração, mas depois Ele habitará fisicamente neste planeta, na Nova Jerusalém. Por isso, novo céu e uma nova terra. Sim. Está aqui primeiro, depois a seguir aqui a Elisete. É difícil imaginar que o centro do universo será a Terra. E ser como ela está agora. Claro. Só há uma forma. Tem que ser tudo recriado. Como já foi o centro do universo, voltará a ser. Graças a Deus. Amém. Sim, Elisete. Só um bocadinho. O terrestre será novamente um lugar perfeito de relacionamento entre Deus, Jesus Cristo e os remidos. Nós vamos poder estar junto de Jesus no santuário. Extraordinário, face a face. Amém. Muito bem. Então, alguém mais quer intervir? Vamos continuar. Sim, sim. A Bíblia começa com a criação e termina com a recriação. A Bíblia começa com a criação, termina com a recriação. Fecha um ciclo. E no meio deste ciclo há toda uma tentativa pelo povo de Israel, depois por Jesus Cristo, de instaurar o reino dos céus entre nós. Muito bem. Há bocadinho estava a referir que Isaías, ao refletir sobre tudo isto que irá acontecer, ele tinha em mente o plano A, que tinha a ver com o Israel literal, mas que sabemos que, infelizmente, Israel literal não correspondeu aos desígnios de Deus. E o plano B, ou seja, aquilo que Jesus veio fazer, para quê? Para colmatar a tragédia humana e poder assim que se cumprisse a maior parte daquilo que Isaías profetizou, não literalmente, no sentido de Israel literal ser o tal espelho, caráter de Cristo, mas agora sim o Israel espiritual, o Israel de Deus, aquele da qual nós fazemos parte, que receberá então todas estas coisas que a palavra de Deus nos revela. E o Apocalipse vem colmatar aquilo que são podemos dizer assim, o incumprimento de algumas coisas que Deus tinha para o Israel literal e que agora se irão afirmar no Israel espiritual. Pois bem, então a seguir temos aqui uma pequenina controvérsia, podemos dizer assim. No templo de Deus, o autor das nossas lições, o pastor Tim, ele faz aqui uma referência e diz-nos que devíamos comparar o Apocalipse 7, 9 a 13 com o Apocalipse 21, 3, 22. Ora, vamos lá ver o que é que nos diz Apocalipse 7, 9 a 13.
7, 9 a 13, fala-nos aqui de uma visão que é dada a João, em que ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, língua e povo, trajando compridas vestes brancas com palmas nas mãos, clamavam com grande voz salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E diz, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E agora vem a parte que nos interessa, porque é evidente que isto é importante, esta descrição daquilo que esta multidão proclama, mas agora João ficou um bocadinho preocupado, sem saber, e o ancião pergunta, estes que trazem as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Pois nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Sim? Então, é-nos dito aqui, em particular, porque é este o versículo que põe aqui em oposição àquele que vamos ler a seguir, de 21 de Apocalipse, versículo 3 e versículo 22. Mas o versículo 15 diz, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles quem? Pois é, exatamente, se nós atendermos ao contexto, iremos ver que o capítulo 7 está a falar do selamento dos 144 mil. E que, segundo Apocalipse 14, os 144 mil são aqueles que, logo no primeiro versículo do capítulo 14, é importante que nós meditemos naquilo que a palavra de Deus nos revela, porque senão não conseguimos compreender um bocadinho aquilo que está escrito. O versículo 14 diz assim, capítulo 14, perdão, de Apocalipse. E olhei e eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro em pé diante do monte Sião, e com ele 144 mil que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. E depois faz referência, ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. O mesmo quadro que foi apresentado no primeiro texto que eu li, a partir do versículo 9 do capítulo 7. E dizia que ninguém podia empreender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados à terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ora, o contexto de Apocalipse 7 é exatamente, tem a ver com este selamento dos 144 mil. Por isso, ao compararmos este capítulo 7 com o capítulo 21, e agora vamos ao capítulo 21, para ler os versículos 3 e depois do versículo 22, lemos assim.
E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Portanto, isto é o versículo que nós estamos a analisar do capítulo 21 de Apocalipse. E agora o versículo 22. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, ao querermos, segundo a nossa lição, harmonizar a descrição desta grande multidão dos remidos que servem a Deus de dia e de noite no seu templo, apontando para Daniel 7 e Apocalipse 21:3, nós estamos a falar de realidades diferentes. E é importante nós compreendermos isto. Aliás, lembrem-me só que Apocalipse 12, versículo 17, diz alguma coisa muito importante que não podemos deixar de compreender. O que é que lá diz? Capítulo 12, versículo 17. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E agora perguntamos, e qual é o testemunho de Jesus? Capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o quê? Diz aqui: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quando nós estudamos ou comparamos estes dois textos, capítulo 7 de Apocalipse e capítulo 21, nós não podemos harmonizá-los. Exatamente porquê? Porque o nosso querido irmão Albert Tim, ele, na parte de sexta-feira, ele faz referência aqui a alguns textos do Espírito de Profecia, que nós temos o privilégio de possuir. E nesses textos faz referência a um livro editado pela Casa Publicadora Brasileira, Visões do Céu, e onde faz referência à Terra Renovada. E eu agora vou buscar aqui exatamente esse texto, que eu não tenho um livro, mas tenho a possibilidade de, através da aplicação da Casa Publicadora Brasileira, podermos ter acesso a este livro. E diz assim no capítulo 15 de Visões do Céu: como nós vimos, a palavra de Deus mostra-nos que aqueles que serão selados e que farão parte dos 144.000 seguirão Jesus por onde quer que ele vá. E como lemos também, Jesus estava no Monte Sinai, no Monte de Sião, e com ele os 144.000. Agora vamos ver aqui aquilo que vem descrito exatamente aqui neste, ao fim e ao cabo, é a descrição do Espírito de Profecia, que vem confirmar que podemos clarificar esta situação. Será que podemos harmonizar Apocalipse 7 e Apocalipse 21? Vamos ver. Diz assim: com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhámos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamámos: a cidade, a grande cidade, vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. E agora faz referência: pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Portanto, agora os olhos daqueles, e sobretudo da nossa irmã White, porque ela recebeu a visão, e ela agora vai ver, observar coisas gloriosas fora da cidade. E vai descobrir o quê? Vimos ali casas belíssimas,
que tinham a aparência da prata, apoiadas 4 colunas, e faz a descrição não só daquilo que será as casas que os remidos construirão, mas depois também diz mais alguma coisa. Vi um campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Portanto, mais uma referência, mas eu vou avançar um pouquinho porque gostaríamos de ir exatamente para este texto que foi aqui referido, de Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9 a 15. Diz assim a seguir esta descrição. Atravessámos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, o brilho de coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudámos, perguntei a Jesus quem eles eram. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também orlas vermelhas em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós. Agora reparem a descrição. E sobre o monte, um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. Um pouco mais à frente. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar, e nós exclamámos, aleluia. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas preciosíssimas, belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi ali mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Ora, esta descrição encontra-se exatamente neste livro que o nosso irmão faz referência, mas o que é certo é que ele não faz aqui esta, provavelmente porque também o espaço era pequeno para desenvolver. Mas o que é importante é compreendermos que não podemos harmonizar estas duas referências, estes dois textos. Exatamente porquê? Porque um fala do selamento dos 144.000 e depois aquilo que acontecerá com esses 144.000, no sentido de eles poderem estar neste templo, no Monte Sião, e poderem assim seguir o Mestre em todas as atitudes, em todas as viagens, em todas as situações, porque este grupo terá esse pormenor de ter um papel específico depois de passar este milénio, estes 1000 anos com Cristo no céu. Quando o Senhor fizer novas todas as coisas, então nós poderemos compreender que o Senhor virá viver aqui nesta terra. Portanto, o texto de Apocalipse 21 fala-nos exatamente da presença de Deus. E é neste templo de Deus onde todos irão adorar o Senhor. Exatamente. Mártires pelo nome de Jesus. É Muito extraordinário, bem. não é? É extraordinário. Porque quanto mais nós sofrermos por Jesus Cristo, quanto mais padecermos por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, mais bênçãos vamos receber, não só nesta terra, como também na eternidade. Esses 144.000 terão um lugar especial no trono de Deus, junto de Jesus. Muito bem. De maneira que o que apenas... Não é que esta lição me tivesse interpelado, porque já anteriormente eu tinha feito, conseguido
compreender um bocadinho porque é que parece a dizer que estarão no santuário, servirão para sempre, não é? E depois este texto de Apocalipse 21. Isto mostra-nos então que precisamos de estudar, de aprofundar, porque nós temos a bênção de não ter apenas a palavra de Deus, temos a bênção de ter também o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Isso faz toda a diferença. E aquilo que o Senhor nos diz em Apocalipse 21 é que Ele estará com o seu povo. E todos, como Isaías dizia, sábado após sábado, iremos à presença de Deus. Mas depois, durante a semana, teremos também as nossas atividades. Cada um terá a sua casa, terá o seu espaço para cuidar, para cultivar. Porque, reparem, a terra é muito grande. E a Nova Jerusalém ocupará sensivelmente uma área como a Península Ibérica. Mais ou menos, não vamos agora entrar em pormenores. Mas o resto da terra será dividida em 12 partes, porque serão as 12 nações dos tribos de Israel espiritual, não é? Com características especiais, e que cada um terá a sua parte para cultivar, para, não é? Como diz Isaías, tudo isso que será realizado. O que é importante é percebermos que haverá uma grande alteração. É que hoje, onde existe o trono de Deus, o terceiro céu, não é? Esse terceiro céu virá para esta terra na Nova Jerusalém, porque é de lá, do terceiro céu, que será enviada a Nova Jerusalém para esta terra. E aqui iremos então ter o propósito e a bênção de viver na presença de Deus. Isto é qualquer coisa de maravilhoso. Ou seja, tudo aquilo que hoje os seres humanos pensam e muitas vezes raciocinam daquilo que é a vida do ser humano, o Senhor tem reservado realmente coisas maravilhosas que nós podemos compreender. E vivermos na presença de Deus e vermos o próprio Pai, Deus, vai ser qualquer coisa de fantástico, não é? O que é que a palavra de Deus nos diz? Os limpos de coração verão a Deus. Deus, como é, o veremos. Estes são os textos que nós descobrimos na palavra de Deus. Ali estará o trono de Deus e o Cordeiro, e verão a sua face. Portanto, este será um privilégio para todos nós, de podermos ver o Pai face a face. E não haverá mais morte, nem lágrimas. Quer isto dizer que as ideias que vão surgindo por aí, de que aqueles que estarão no céu, tudo bem, mas aqueles que viverão e sofrerão no fogo do inferno eternamente, isto não corresponde àquilo que a palavra de Deus nos diz. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Quer dizer que Deus vai pôr um fim, um ponto final em tudo aquilo que é destruição, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é violência, tudo aquilo que se resume a sermos seres hoje mortais, para fazer daqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal, seres imortais. E todos os outros, o seu fim será o quê? A destruição. Até nisto Deus é misericordioso. Não ficarão a arder eternamente. Nada disso. Isso não é o plano de Deus. Simplesmente serão destruídos para sempre. E então o Senhor, a partir dessa destruição, é que fará novas todas as coisas. Ou seja, esta terra será renovada. O fogo que destrói aqueles que não quiseram aceitar o plano de salvação de Deus, é esse mesmo fogo que agora irá purificar a terra e ao mesmo tempo irá fazer tudo de novo.
porque assim a palavra de Deus nos revela que acontecerá. Ora, aqueles que hoje vivem têm o privilégio de fazer parte dos 144 mil. E é interessante porque aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, mostra-nos uma coisa muito interessante. Eu gostava que pudessem seguir quando Apocalipse 3:12 fala-nos, aliás, em todas as cartas dirigidas às igrejas, termina sempre com ao que vencer, ou a quem vencer. E no capítulo 3, versículo 12, no final da carta à igreja de Filadélfia, como sabemos, a igreja de Filadélfia foi aquela que viveu no período pouco antes, exatamente, da descoberta da profecia que dizia que os 2300 anos iriam ser exatamente concluídos em 1844. Em 1830 houve uma grande agitação a nível religioso em todo o planeta e em muitos lugares começou-se a falar, a pregar do Evangelho e da segunda vinda de Jesus. Ora, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: a quem vencer, e foi neste período, ou seja, aqueles que passaram por esta fase da igreja, mas mais, a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quer isto dizer que nós podemos fazer parte, porque além daqueles que passaram por esta fase da igreja, há os outros, que somos nós, que estamos vivos. E eu não poderia deixar de ir aqui também ao Espírito de Profecia para apresentar algo que nos é revelado. E podemos compreender um bocadinho melhor esta promessa a quem vencer, agora com aquilo que efetivamente nós encontramos num pequenino livro que eu amo muito, que é o livro Primeiros Escritos. Quando é referido o tempo da angústia, há um espaço neste relato que diz assim, portanto, capítulo 68, quem quiser depois consultar o tempo da angústia, diz assim: Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei à vista dos gentios em redor deles. Ou seja, aquilo que Deus gostaria é cumprir aquilo que diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, Deus queria ser honrado fazendo o concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei. Ou seja, aqueles que efetivamente guardaram a sua lei. Desde quando? Desde que a mensagem do terceiro anjo começou a ser pregada. Foi quando? A partir de 1844, com a entrada de Jesus no santuário celestial. Mas depois, não fica por aqui, o texto diz a seguir: e Jesus queria ser honrado, trasladando sem que vissem a morte aos fiéis expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Então, quem é que são os 144 mil, meus irmãos? São aqueles que guardaram a lei de Deus a partir de 1844 e aqueles que estarão vivos. É interessante porque quando... eu vou só terminar aqui com estes dois textos que diz assim: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito, reparem,
aquilo que é-nos dito aqui sobre a referência a Apocalipse 3:12, como nós lemos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Isto é interessantíssimo quando nós conseguimos comparar a palavra de Deus com o Espírito de Profecia. E nós temos esse privilégio, porque recebemos da parte de Deus esta bênção. Pois bem, então este nome escrito na sua testa terão todos aqueles que, vivendo desde 1844 para cá, descobriram o quê? Descobriram que Deus quer colocar o seu nome na nossa testa e também o nome da Nova Jerusalém e também o novo nome de Jesus. Isto é magnífico. Saber que este maravilhoso Deus, que enviou o seu Filho para morrer, Ele não fica satisfeito enquanto não tivermos um caráter em tudo semelhante ao dele. E que já não haverá nesta ocasião esforço para fazermos a vontade de Deus. Não haverá esforço para termos o caráter, porque nesta ocasião já todos terão um caráter semelhante ao de Jesus. E receberão realmente este nome do Pai nas suas testas. E com certeza que viverão eternamente felizes por encontrarem em Jesus e na sua salvação a vida abundante que Ele tanto anseia para cada um de nós. O meu desejo, meus irmãos, é que nós possamos acreditar e confiar no Senhor. Acreditar na Sua palavra. Acreditar naquilo que foi revelado à mensageira do Senhor, Ellen White. E nós somos o povo que tem este privilégio. Aproveitemo-lo para que os outros possam conhecer também aquilo que hoje nós conhecemos e que no Espírito de Cristo possamos levar esta boa nova. Não, reparem, eu vou terminar parafraseando alguém que, ao referir-se à terceira mensagem angélica, ele diz assim: Deus não quer que ninguém se perca, todos venham ao conhecimento da verdade. E aquilo que ele diz hoje e que está escrito é que não continues a caminhar. Isto não é para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão lá fora. Não continues a caminhar, porque em breve o precipício está diante de ti e vais morrer. Enquanto há vida, enquanto há esperança, volta para mim. Esta é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justificação pela fé. Que cada um de nós tenha esta noção premente de que em breve Jesus vai voltar. Mas há muitos que ainda não conhecem. São os tais da hora 1/10 que o Senhor quer agregar ao seu povo. Pois bem, não fiquemos indiferentes. É a minha oração. Amém.